E aí, rapaziadinha do Amassa? Eu, Jefferson Cordeiro. E eu, Isaac Borges, com Z no final e aquela perguntinha básica. E aí? Pode amassar? Família, mais um episódio da primeira temporada desse lindo podcast. E hoje, quem vai amassar com nós é ele. Salvino Oliveira, cria da Cidade de Deus, vereador e, acima de tudo, movido pelo social. Mas vamos embora para esse papo. Como é que o cara chegou? Eu te falei, preparado. Irmão, é uma honra tê-lo aqui, né? Eu disse que esse dia ia chegar. Só que o público quer conhecer quem é o Salvino por detrás das câmeras. O vereador mais votado, o cara que trabalha com social e ajuda muito a Cidade de Deus, o mundo, graças a Deus, está conhecendo. Mas quem é você quando não está trabalhando? Caraca, essa pergunta aí é difícil para todo mundo, né, meu irmão? Mas, ó, cara, eu sou um maluco muito família, eu adoro estar com os meus amigos, tomo a minha cerveja. E eu acho que tem umas contradições que eu acho que todo mundo que é de comunidade em algum momento passa, né? Que é, eu gosto de tomar minha cerveja, mas eu também gosto de ir para a igreja. Então eu faço as duas coisas. Claro que tudo em excesso faz mal, né? Então, tudo sob medida ali, eu levo essa contradição comigo, porque muitas vezes eu estou bebendo, me divertindo com os meus amigos, que é o que eu mais gosto de fazer, mas eu fico com aquele peso na consciência, falo, caraca, mas eu estou na igreja. Então, esse sou eu sou como qualquer pessoa, tenho as minhas contradições, as minhas paixões, sou vascaíno fanático, sou pai de pet, pai de planta. São 3 vascaínos hoje. 3 vascaínos, meu irmão. Pai de, vamos no próximo jogo junto, então. O convite foi feito. Tenho meu cachorro, meu vira-lata caramelo, que eu sou apaixonado. Tenho uma horta lá que eu inventei de fazer, que às vezes dá certo. É por temporada, né? Às vezes cresce alguma coisa, às vezes não cresce nada. Sou cria da Cidade de Deus, sou apaixonado pelo que eu faço. É isso que me move todos os dias, é saber que eu posso mudar a vida de outras pessoas. E eu, do fundo do coração, acho que eu nasci para isso, porque minha mãe fala para mim que, desde sempre, ela me escuta falando que eu queria ser política e fazer política, não pela política, mas por poder ajudar outras pessoas, né? Eu tenho projeto social desde que eu tenho 15 anos. Então, essa é a diferença, né? Tem gente que acha que surgiu do nada. Então, seus pais te apoiam dentro da tua profissão? Cara, não. Não, minha mãe tem muito medo. Minha mãe tem muito medo, cara. Eu lembro que quando eu comecei a cair de cabeça, primeiro eu trabalhei durante muito tempo com direitos humanos na área de segurança pública, né? Isso é uma coisa até que eu falo muito pouco. E é muito perigoso, né? Você falar de violência de Estado, você falar de operação, você falar... Hoje em dia, por exemplo, eu evito, eu acho que hoje se tornou um assunto muito polêmico, porque quando você fala ou você está a favor de bandido ou você está a favor de polícia, e fugiu a racionalidade, assim, tipo, cara, tem uma coisa aqui que você dá para fazer do jeito certo, é o mínimo que você pode fazer para dar certo. E nessa época minha mãe tinha muito medo, né? Então ela fala, cara, não vai para política, toda hora morre um vereador, morre um político, a Marielle morreu aí e as coisas continuaram, nada mudou. Pensa bem se é isso que você quer para sua vida. Minha mãe, meus pais, o sonho deles é que eu fosse fazer marketing. Eu falei, mãe, não tem como fazer mais porque eu sou daltônico, nem cor, eu enxergo. Quem vai contratar um marqueteiro que não vê cor? É igual você com a história do shopping. Vai pro shopping, você é bonito. Eu ficava chateado quando alguém me mandava trabalhar no shopping, porque era bonito, eu querendo viver da minha arte. Mas quando você se descobriu assim, começou a ter um interesse pela política? Foi com 15 anos mesmo ou antes? Não, antes, cara. Eu tive uma sorte muito grande na minha vida, que eu fui sorteado para o Pedro II, que é um excelente colégio. E no Pedro II, a gente fala muito sobre política. Eu sempre me interessei muito essas coisas. Isso na escola? Na escola, novinho. Aí, tá vendo? A escola mudou a minha vida, irmão. Eu estudava na Zona Sul, saía de casa 4h30 da manhã para ir para a escola, tinha aula de segunda a sábado. Pessoal voltando do baile ou indo para a escola. E isso mudou minha perspectiva. Eu sempre gostei de política e fui me envolvendo e via muito jornal e falava, caraca, meu irmão, essa nossa cidade, esse nosso país tem tudo para dar certo e não dá certo porque falta gente ali que vem do povo, que entende o que é estar do lado de cada mesa, que entende o que é passar necessidade. Eu também acho. E tá faltando mais Salvino de Oliveira para a comunidade aí. No comando, né? Irmão, agora eu queria saber da sua trajetória profissional, que eu acho que, além de linda, ela tem uma representatividade muito grande, não só para a Cidade de Deus, né? Eu acho que para toda a comunidade do Rio de Janeiro, mano. Graças a Deus, quando eu vou em outras favelas, né, como eu gosto de chamar, sempre ouvi, você é da terra de Sididoca, você é da terra do MV Bill, são nossa referência. E agora a galera da política tem falado, você é da terra do Salvino Oliveira. Então eu sinto-me lisonjeado em fazer parte do time, trabalhar com você.
Queria te ouvir, verdadeiramente, assim, para o público entender, porque eu sou tão encantado com a tua garra e ver que não é clichê, que é real o que você faz. Pô, irmão, eu vou falar rapidamente aqui um pouco da minha história de vida. Eu cresci numa família muito pobre, na Bariri. Nós éramos, na casa da minha avó, 20 pessoas, uma casa, assim, 20 pessoas numa casa que só tinha um banheiro. Eu lembro, acho que eu nunca falei isso, que eu nunca tive coragem, mas eu lembro de, em vários momentos, por exemplo, irmão, fazer necessidade no quintal, porque o banheiro quebrou, porque não tinha como, que era muita gente, enfim. E minha vida mudou pela educação, que eu fui sorteado para o Pedro II. Só que também não foi fácil. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Muita gente, eu falo isso na cidade de hoje, que muita gente me conhece, mas não lembra de mim. Que eu era o garçom da Mônica Festas. Eu trabalhei na casa de festa lá da Mônica Festas. Irmã do Jorginho? A irmã do Jorginho. Trabalhei minha adolescência inteira. Eu comecei com 13 anos, tomando conta de pula-pula. Depois eu virei garçom. Durante um tempo eu gerenciei o salão de festa dela, mas depois dos meus 13 anos eu nunca mais parei de trabalhar. Aliás, para não ser injusto, depois dos meus 13 anos, só um ano da minha vida eu não trabalhei, porque quando eu entrei na faculdade, a faculdade me pagou uma bolsa de estudos durante um ano. Aquele um ano eu me dediquei 100% aos estudos, que foi o único ano que eu pude só estudar. Mas desde então, cara, de lá para cá, trabalhei em tudo que vocês imaginarem. Eu vendi água no sinal, vendi doce no ônibus, fui garçom, camelô, estofador, pedreiro, ajudante de pedreiro. Pedreiro não fui, não. Carregava peso. Todo começo é assim mesmo. Aí fui fazer faculdade. Eu já gostava de política, então eu escolhi fazer administração pública na UFRJ para entender como é que funciona esse negócio, porque se a gente quer mudar, a gente precisa saber como é que funciona. É isso aí. Então eu falei, então eu vou lá para dentro, vou entender como é que funciona para poder voltar para a Cidade de Deus e aplicar o que eu estou aprendendo. Muito bacana mesmo. E aí, assim que eu entrei na faculdade, nesse um ano que eu tive de bolsa, eu criei um pré-vestibular comunitário na Cidade de Deus para ajudar a molecada a entrar na faculdade também. Esse pré-vestibular cresceu, se tornou uma rede, chegamos a ter 20 pré-vestibulares no estado do Rio. Aí fundei 2 ONGs, uma delas existe até hoje, que é o Perifa Connection, que dá voz para jovens de favela do Brasil inteiro dentro de jornais, né? Então, Folha de São Paulo, Estadão, Carta Capital. Bacana. O jornal Meia Hora tem lá aquele Alô Favela, é escrito pelo Perifa Connection, desde a época que eu fazia parte. Bacana. E aí foi só subindo, aí fui trabalhar na defensoria, fui estagiário da defensoria, aí depois eu saí da defensoria. Trabalhei num centro de pesquisa de segurança pública, a gente acompanhava indicadores de segurança pública do Rio, São Paulo, Bahia, Ceará e acho que Fortaleza, se não me falha a memória. E com esse trabalho, eu fui convidado a voltar para a defensoria, não como estagiário, mas como contratado. Aí depois eu conheci o Eduardo Paes, mas aí fica para os próximos desenrolamentos. Caramba, assim, algum cria, né? Algum mano nosso também seguiu esse caminho, que estudou lá com você, ou era uma ideia emblemática dentro da sua cabeça? Tu teve alguns exemplos ali, ou você que começou com isso? Cara, da Cidade de Deus a gente tem muito. A Cidade de Deus nunca teve um vereador, assim, de fato, raiz, mas teve muita gente que sempre brigou pela Cidade de Deus, né? E acho que isso é muito bonito. A gente tem o Quack, que está na política há muito tempo, que veio antes de mim, que brigou muito, e está na política também. Tem o Diego Martins, tem uma galera própria. É porque, no final do dia, tudo é política, né? E cada um encontra uma forma de brigar pela comunidade. E quando a gente está brigando pela comunidade, a gente está fazendo política. A Carla do CDD acontece através de jornal, quando ela decide falar das coisas boas da comunidade. O pessoal da Massa RJ, que são vocês, quando decide trazer uma perspectiva artística para o que acontece dentro da favela. O funk, o rap, o trap, a galera do social, cada um, de alguma maneira, vê um problema na comunidade e fala, cara, eu preciso resolver isso. E isso é política. Olha como é que o mundo dá volta. Você falou do Quack, uma coisa que eu acho que ninguém sabe. Nunca tocaram nesse assunto. O Quack foi a primeira companhia de teatro que eu fiz, Lomboco, antes da CUFA. Dá pra ver que eu comecei ontem, antes da CUFA. E o Diego Martins, eu não sei se você sabe, nós não nos falávamos desde a época de escola. Quem é o Diego Martins? Diego Martins era um cara boa pinta e que usava isso ao favor dele na escola. Playboy, ele fica chateado quando eu falo isso. Já tinha Nike quando ninguém tinha, ainda jogava bola bem. Então, pô, outro se era amigo desse cara, tu odiava. É um livrinho. Era o nosso livrinho da Cidade de Deus. Outros tutor aí. Depois eu vou mandar o Diego fazer o pix de vocês aí. Irmão, quando começou essa história Salvino, quem foi me procurar foi ele, né?
Então ele mostrou o profissionalismo dele e, obviamente, de cara eu falei que não trabalharia com ele. Eu falei dessa forma. Aí tivemos uma reunião, não sei se você vai lembrar, na Casa de Vidro, lá na associação, onde o antigo Bradesco. E aí eu comecei a entender que você pensava lá na frente. Quando algum político pergunta para mim, mas por que o Salvino? Já tiveram vários outros lá. Eu falei, ele não falava dele, ele falava e fala da cidade de Deus num todo. Então ele queria ajudar a cidade de Deus. E aí foi como nos unimos e o resto é história, né? Que deu certo, aí o resto é história. Na época que você era menor lá da Cidade de Deus, você tem algum amigo seu que te acompanha até hoje ou a maioria... Cara, tem, assim, uma coisa que, vindo de onde a gente vem, a gente não pode esquecer, irmão, e isso eu levo como um mantra na minha vida, é que a gente não chegou onde a gente está sozinho. A gente chegou porque muita gente ajudou. E muita gente, cara, falo por mim, teve gente que pagou minha passagem, quando eu não tinha dinheiro para passagem, pagou um salgado para poder comer. E isso, no final das contas, é importante pra caraca. Então, eu tento sempre ser muito grato às pessoas que me ajudaram. Tento sempre poder retribuir de alguma maneira. Não à toa, eu fui para a política para poder retribuir para a cidade de Deus tudo que eu ganhei na minha vida. E um cara que é meu irmão e que eu levo ele para onde eu for, desde a época da Mônica Festas, que eu levei esse cara para trabalhar. Na verdade, a história é que ele me levou para trabalhar na Mônica Festas. Eu fiquei, que ela falava que ele era preguiçoso. E aí, É que eu tô pensando? É ele mesmo. Aí, toda vez que ele precisava de dinheiro, eu enfiava ele de novo. E desde então, ele tá comigo. Que é meu irmão de vida, Igor. Que é o Igor, né? Eu vejo a amizade de vocês. E meu primo, que foi criado com vocês ali, o Gabriel, fala que vocês são fechamento desde a infância de vocês lá. Pô, isso é bacana, tá ligado? Isso é muito bacana. Cara, um exemplo, pô. Eu tive a oportunidade de estudar, eu tive acessos que o cara não teve. Mas sempre que eu podia, eu ajudei ele. Então, pô, eu ganhei um dinheiro, eu paguei para ele tirar a carteira de motorista, e aí ele foi rodar no iFood. Aí quando eu fui fazer a campanha do Eduardo Paes, eu era voluntário, não leva R$1. Valeu, meu prefeito. Valeu! Bom, né? Só que, pô, eu tinha o meu corre também, então eu não conseguia começar de manhã com ele. Eu encontrava ele onde ele estivesse. Às vezes ele estava em Santa Cruz, em Campo Grande, e eu me virava para encontrar ele. Quem é que me levava? Pô, o Igor. E o Igor nunca me cobrou R$1. Então, se eu pude trabalhar para o prefeito, para depois ser reconhecido, virar secretário, virar vereador, é porque aquele cara abriu mão do tempo dele. Ele rodava no iFood para levar dinheiro para dentro de casa, para me levar para estar perto do Eduardo, que ele achava que aquilo era importante para a gente. E realmente foi, pô. É isso, gratidão. Não tem como virar as costas para um cara desse. Não só ele. Acho que ele é o exemplo assim, mais forte que eu tenho. Né? Mas, pô, todos os meus amigos, tem gente que tá da época do Pedro II, que tá comigo. Tá aqui, o Alan, nos bastidores aqui, o Alan estudou comigo. E vários outros. Pô, isso é muito bacana ver que o negócio continua, né? É um marca. Quem subir, quem de nós da favela subir, tem que ter a missão de puxar os outros. Só assim muda. Você falou aí sobre ter sido secretário. É fato que você foi o secretário mais jovem a assumir uma secretaria? Fala um pouco disso, por gentileza. Cara. Como é que foi essa transição de estar vendendo água e do nada virar o... Pô, cara, na época, 2020, um pouco antes de começar a pandemia, eu trabalhava na Defensoria Pública, aí começou essa loucura de pandemia, e é uma doideira, porque a Cidade de Deus foi a primeira favela a ter um caso de Covid confirmado. E o mundo inteiro ficava, não, quando chegar na favela, ferrou, vai morrer um monte de gente. Pô, e a favela deu uma aula, irmão. Deu uma aula, porque a favela deu a resposta que era para ser do poder público. A gente aqui viveu um abandono do Estado, da Prefeitura, do governo federal, mas todas as lideranças da Cidade de Deus se uniram, colocaram a diferença de lado. Tinha gente que era de esquerda, de direita, que não gostava de política. Todo mundo se uniu para ajudar a favela, para doar a cesta básica. Eu te conheci nessa época, que vocês montaram o Frente CDD. Eu te conheci nessa época. Mas se olhar você, nessa época. Quem é esse moleque aí? Você, Tonzão, Diego, uma galera, né? Uma galera. Acho que todo mundo que trabalha com social na Cidade de Deus se uniu ali, ou não estava diretamente ali, mas estava ajudando a comunidade de alguma maneira. Eu vi. E, pô, aquilo ali, cara, me gerou até uma revolta, que eu falei, caraca, quando a gente precisa, o poder público não está chegando junto, o que está acontecendo, Aí virou a chave na minha cabeça, eu falei, quer saber? Agora é hora de eu ir para a política para valer, porque eu estava até então trabalhando com um projeto social. E uma amiga minha tinha acabado de fazer uma entrevista com o Eduardo Paes. Falei, jornalista, eu falei, você está me devendo um favor, vou te cobrar, me passa o WhatsApp do homem. Ela, não posso. Essa história, então, é verdade? Pô. Eu já escutei, mas nunca tinha ouvido você falar. Continue. Pô. Aí ela me passou o WhatsApp dele, eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, falei, prefeito,
quero te apresentar um projeto, acho que vai ser muito importante para você, assim que você puder, marca comigo. Aí, aquela angústia, uns 3 dias depois ele me responde, ele trabalhava na época na BID, né, que é de carro elétrico, falou, vem aqui no escritório. E eu trabalhava na defensoria. E eu não tinha dinheiro. Trabalhava, tinha meu salário, mas ainda era duro pra caraca. E eu não tinha dinheiro de passagem. Então eu corri da Cinelândia, que é da ponta do centro da cidade, até o Museu da Manhã, correndo para chegar na reunião. Eu cheguei atrasado, ele tem 10 minutos. Eu falei, Eduardo, 10 minutos é o que eu preciso. Tá aqui o projeto que eu vim te apresentar. Mas o meu sonho mesmo é ser prefeito. Se você me ajudar, eu vou ser grato pro resto da vida. Se você não me ajudar, você vai ter que me enfrentar nas eleições daqui a 30 anos. Aí ele deve ter... Esse moleque tá fazendo aqui, meu irmão? Moleque! O que ele tá falando? Mas maneiro que ele cavou a oportunidade dele, cara. Esquece, isso é da hora. Pra gente nada de graça, irmão. É isso aí. Pô, e aí foi isso. Eu trabalhei como voluntário na campanha do Eduardo durante 6 meses. Aprendi demais, que eu ficava do lado dele 24 horas por dia, irmão. Então, você vê quem realmente é a pessoa, você aprende a fazer política, você ouve, enfim, você fica por dentro de tudo. E aí ele ganhou as eleições. E eu acho que eu fui, se não o primeiro, um dos primeiros a ser anunciado. Ele me chamou na sala, estava ele e o Pedro Paulo. Falou, quero que você seja secretário de juventude, a gente vai criar a secretaria, quero que você assuma. O que você acha? Caraca, não esperava aquilo. Caraca. Falei, minha reação foi, pô, deixa eu pensar. Ele, pensar, tá maluco? É agora. Falei, então vambora, já tô aqui. Jogou na... É. Aí eu 22 anos. Você tava com 22 anos? 22 anos. Eu recebi uma foto do jornal, que saiu no jornal, secretário da Juventude da Cidade de Deus, aí me indagaram quem é e tal, não sei o que, sei lá. Aí eu falei, se eu não me engano, eu vi esse moleque trabalhando e ele já gosta disso. Eu acho que existe uma coisa, a gente fala, né, do cara que nasce com dom, que é o Messi, e o cara que busca, que é o Cristiano Ronaldo. Eu sou muito mais fã do Cristiano Ronaldo por esse fato. Eu também. Ele tá jogando nível profissional até hoje. 40 anos. Caramba. E aí, de repente, secretário da Juventude começa a poder ajudar a Cidade de Deus. E quando veio a virada de chave para ser vereador? Foi uma ideia sua? Foi a equipe? Cara, eu acho que é um processo natural de quem tá na política. Porque, por exemplo, eu fui secretário de Juventude com 22 anos. Pô, foi difícil pra caramba. A gente criou uma secretaria do zero. Todos os projetos, até todos os... Porque a gente vê o projeto na rua e fala, pô, o projeto aconteceu, mas por trás disso alguém desenhou o fluxo administrativo. É isso aí. De onde sai um papel e para onde vai o papel. E, cara, foram 4 anos de muito trabalho, sem vida, mergulhado naquilo ali, só que isso acaba gerando um legado, né? Porque você tá do lado das pessoas, você tá falando com a mãe, você tá falando com o moleque, a gente já tirou moleque do tráfico, falou, cara, vem fazer um curso, sai dessa vida, não sei o quê. É isso aí. Já saiu menina da prostituição, a gente já abriu vaga para a mãe do moleque, porque ela sabia que se ela não tivesse ali com ele, ele não ia levar a sério. A gente, enfim, foi fazendo um trabalho que acaba se tornando referência, né? Porque é isso, o nosso povo é muito carente de tudo. Muito. Não só da cidade deles, mas das favelas de uma maneira geral. E quando chegou em 2024, eu fui secretário durante 4 anos, o prefeito falou, ó, sei que você tem esse sonho, vou te dar essa oportunidade, vem candidato, vendo o que vai dar, eu vou te ajudar. E eu sou, cara, como eu falei, gratidão não prescreve. Grato pro resto da vida pelo prefeito Eduardo Paes, que me deu não só a oportunidade de ser secretário, mas de vir candidato a vereador, porque não é só vir, né? Com estrutura, então me ajudou com estrutura. E é consequência, né, do trabalho. Eu, pô, secretário, fiz um trabalho que, modéstia à parte, eu acho que foi bacana pra caramba. Eu cheguei a ver lá na Cidade de Deus lá. Virou, cara, 27.062 votos, primeira eleição. Mano, é 20. Meu irmão, o candidato mais votado da história da Cidade de Deus, 8.000 votos só na minha favela, que é o que me dá mais orgulho. Quer dizer, claro que eu tenho orgulho pra caramba dos meus 27.062 votos, mas é saber que esses 27.062 votos saíram quase 100% de favelas do Rio. E da minha favela saiu muita gente. Que aí você fala, caraca, meu irmão, você representa alguma coisa para essas pessoas. Você conseguiu chegar lá, levar aquela mensagem. É aquilo que eu tava falando aqui. Tem que ter mais Salvino de Oliveira dentro das comunidades. Em todas as comunidades tem que ter alguém representando ali. E pesa um pouco hoje? Tá com a 10 e faixa da política nas favelas? Pô, lógico, meu irmão, lógico, porque você acaba, pô, a gente agora, por exemplo, eu tô presidente da comissão de educação. Aí a gente vai visitar para fiscalizar uma escola, para ver os problemas. Brabo. Aí, pô, você entra numa escola, as crianças começam a gritar teu nome e tu fala, caraca, eu fico até com vergonha, eu fico, caraca, meu. Salve! Parece jogador de futebol, eu nunca imaginei isso na minha vida. Você fica, pô, uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade. Porque se um dia sair alguma coisa na TV, se um dia
alguma coisa der errado e cometer um vacilo, esquece. O brilho sai tudo. E é isso. Você devolve a esperança da pessoa na política que não gostava de política. O Isaac falou que ele é um exemplo disso. Bem claro. Não, Só que se isso dá errado, irmão, a pessoa esquece da política para sempre. E é uma parada muito importante. Você vê, por exemplo, tem um monte de gente que não quer nunca mais ouvir falar de política porque se decepcionou com o Bolsonaro. Que gosta ou não do Bolsonaro, o maluco foi uma referência para um monte de gente. E aí vê acontecendo um monte de coisa e fala, caraca, meu irmão, não quero mais saber não, é tudo igual, não tem mais esperança. E tudo é política. Praticamente foi um monte de gente pensou assim. Eu fui uma delas. Eu achava que ele ia fazer alguma coisa, mas quando chegou não fez porra nenhuma. É isso. E também, e aí eu acho que Porra nenhuma. é um corte que vale também a nossa rapaziada pensar, que é o seguinte, você falou que tem que ter um monte, vou até falar pra câmera, você falou que tem que ter um monte de salvino em cada favela. E tem que ter mesmo, porque você chega lá, irmão, por exemplo, lá em Brasília, são 513 deputados. 513 deputados de todos os estados do Brasil. 1/3 desses deputados, dividir por 3, um a cada 3, é da bancada ruralista. Ou seja, os caras estão lá porque são donos de fazenda ou representam o interesse dos donos de fazenda. 1/3 desses caras. Aí tu vai ver o que a gente faz de incentivo ao agronegócio, que é o que esses caras representam. Tem tudo, irmão. O Brasil, por exemplo, todo ano tem um negócio chamado lá Plano Safra, que os caras recebem 500 milhões de reais em investimento. Dinheiro a fundo perdido. Caramba. O governo chega para o fazendeiro e fala, toma, vai plantar soja, toma, vai criar gado, toma. Aí tu fala, e a bancada da favela? Quantas pessoas tem? E a bancada do trabalhador? E a bancada do pedreiro? Porque lá tem bancada de tudo. Tem a bancada do agronegócio, tem a bancada dos bancos, tem a bancada agora das empresas de tecnologia, né? Facebook, Meta, Instagram, essas empresas de rede social, mas não tem a bancada do pobre, irmão. Não tem a bancada do favelado, não tem a bancada de quem está do lado de cada mesa. E é isso que a gente sente falta, porque o dinheiro é um só. É um caixa só. Quem está lá representado vai falar, ó, o caixa vai vir para cá. O cara do agro vai falar, o dinheiro é para cá. O cara do banco vai falar, o dinheiro é para cá. Nada. E o cara da favela? É sinistro mesmo, cara. Bem legal. Eu sou muito... Foi bacana muito essa colocação. sincero, né? As pessoas que trabalham comigo pedem sempre para eu tentar disfarçar a cara que eu faço quando eu não entendo de um assunto. Eu não sabia disso tudo. Fiquei feliz com a aula que recebi, mas eu preciso que a favela escute mais isso. Tem que conversar sobre política, tem que debater, tem que saber o que vai votar em quem, que ano que vem tem eleição. Eu acho que se o favelado souber, tiver mais acesso, ele acaba votando certo. Confesso que muitos assuntos, até eu me envolver, né, ser frente de uma associação, junto com meu irmão Dondinho, eu não tinha noção que a gente necessita da política. Não tem como caminhar sem a política dentro da favela. Me vem uma coisa aqui na cabeça, meu diretor, se você me autorizar, como a gente é um contato direto com a favela, né, com a Massa RJ, que tal a gente botar o Salvino como um professor que fale de política dentro da Massa RJ? E temos até a sala onde que gravar lá já. Convite feito, aceita? Com certeza, irmão, vai ser uma alegria falar de política. Vai ser interessante porque o que aconteceu com ele, pô. Na escola lá onde que ele estava escutando sobre polícia, estudando. Alô, Diego Martins, vai ter que apertar mais um pouquinho a agenda do homem. Ele uma vez na semana vai estar gravando com a Massa RJ, se Deus quiser. Salvino, agora uma parte que delicada, eu vou direto ao assunto. O que aconteceu no Santa Amaro? Qual é a sua resposta? Eu não tenho como negar, você é muito transparente. Eu ouvi você numa ligação e vejo a sua indignação quando acontece algo que não é a sua favela, mas é a favela. Então eu vejo que você não se preocupa só com a Cidade de Deus. Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Claro, irmão, como eu falei, eu trabalhei na área de segurança pública, então eu até evito esse debate pela polêmica que é, mas tem coisa que não tem como você se calar. Cara, um jovem morreu, outros 4 ficaram feridos, e todo mundo que mora em favela sabe que isso não é uma coisa pontual, não foi assim um deslize, não foi um acidente. De tempos em tempos a gente vê algo acontecendo assim. Já aconteceu na festa das crianças da Cidade de Deus, da polícia entrar, estourar a caixa de som, um monte de gente se ferir. Aconteceu hoje no Santa Amaro. Infelizmente, do jeito que está, a gente sabe que vai acontecer daqui a pouco em uma outra favela. Mas porque a política é tudo. E a gente tem que olhar para as coisas de uma maneira não sentimental, de uma maneira profissional, porque o policial, quando ele entra na favela, ele é responsável pela vida e a morte de alguém. Se ele ficar nervoso e apertar o gatilho sem querer, alguém sem querer pode morrer, e a vida não volta. A vida do jovem do Santa Amaro,
O governador exonerou os policiais envolvidos, veio a público aí falar que o Ministério Público está agindo, mas a vida não volta. Aquela família não volta. Eu lembro de um estudo que eu vi há muitos anos atrás do Globo, dizendo que a cada um homicídio, pelo menos 3 pessoas sofrem com um impacto, né, psicológico, desenvolvem doenças psicológicas. Morre gente em favela todo dia. A nossa população está adoecida. A gente está doente. Não perdeu o espanto com a situação. As pessoas, outro dia o cara tava tomando cerveja e o corpo do cara ali, mano. É isso. Mano, eu falo, por exemplo, às pessoas que o muro da favela é o muro das lamentações. Porque qualquer favela que tu for, tu vai olhar o muro, tá, saudade de não sei quem, saudade de não sei quem, saudade de não sei quem. Estampa de camisa. É o muro das lamentações. E a gente não consegue ter um debate sério sobre segurança pública. Porque parece que ou você defende bandido, ou você defende polícia, ou, enfim, é um bagulho irracional. Por exemplo, por que a gente não... Vamos falar sério de política pública de segurança? Por que todas as viaturas não têm câmera? Por que todos os policiais não andam com câmera? Por que a gente não passa a acompanhar indicadores? Por que a polícia do Rio de Janeiro é a polícia do Brasil que menos resolve homicídio? Porque se é para resolver o problema, vamos prender quem está matando. É isso aí. Como é que você vai prender quem está matando se você não investe em inteligência, não investe em equipamento, não investe em perícia? É isso, e você vai falar essas coisas, parece que você está defendendo o lado A, o lado B, quando na verdade você fala, caraca, meu irmão, a gente precisa... Bota a cabeça no lugar, cara. Colocar a cabeça no lugar, fazer um freio de arrumação e reorganizar a casa. É isso. Até porque esse tipo de coisa protege o policial, irmão. Botar câmera no policial, você está protegendo o policial, porque não vai ter o dito pelo não dito, vai estar lá, gravado. Se ele é um policial do bem, se ele é um policial correto, ele não vai precisar ter medo de um desembargador para ele, de um empresário para ele, constranger ele numa blitz. Não. Falar que vai transferir ele para não sei onde, vai acabar com a vida dele. Então a gente está falando de coisas do básico, que protege o policial, que protege a população e que melhora a vida de todo mundo. Mas parece que... E aí, meu irmão, tem que falar isso. Desde que surgiu esse efeito Bolsonaro, parece que as pessoas não conseguem ter um debate racional dessas coisas. Tu vai na rede social hoje, tu vê lá, poxa, Coringa vai lançar lá embaixo tá Bolsonaro, Lula. Eles criaram uma rivalidade na política. Ou você é de um lado, ou você é do outro. Eu não sou nenhum lado, nem o outro. Eu sou o certo, irmão. Certo, é isso. Você fazer o certo. Porque hoje em dia a rapaziada quer mais roubar, quer pegar o dinheiro do pobre, desvia daqui, desvia dali. Ontem eu tava vendo o debate do Smith, os caras estavam falando que os caras roubaram 2 bilhões da merenda das crianças, com o intuito de botar na saúde. Tu vai na saúde aí, tu vê o quê? Os caras tá largado. Irmão, é isso. Vou até, desculpa te interromper, Isaac, mas uma parada que eu falei para todo mundo durante a eleição, e eu tenho repetido, hoje o Brasil tem um negócio chamado Emenda Federal Impositiva. Ou seja, cada deputado federal tem, por ano, no mínimo, 50 milhões para gastar, que ele vai indicar onde ele vai gastar. Você votou no seu deputado? Cobra ele. Onde ele está aplicando esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Ele tem, no mínimo, o cara que brigou com todo mundo lá em Brasília, vai receber 50 milhões. Um cara que é bom de trato, que as pessoas gostam, aí vai 100, 200, 300 milhões. Para onde está indo esse dinheiro? O que está sendo aplicado na educação? Qual escola você está aplicando esse dinheiro? É a do meu filho? Que eu votei em você. Está aplicando em hospital? O que está sendo feito com esse dinheiro? É o nosso dinheiro, irmão. E os caras estão lá numa bancada de negócios, negociando dinheiro público, emenda para lá, manda para ONG tal, não, para ONG não, manda para não sei quem, porque vai me dar voto depois. Mas e a população? Para onde está indo? A gente precisa começar a olhar para esse dinheiro, irmão, porque a gente fala muito do presidente, mas esquece do papel que esses caras têm, que é eles que estão no comando do orçamento hoje. E hoje em dia, irmão, desculpa, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Caraca, muito interessante. A minha pergunta navegaria por aí. Essa é a função do vereador? O que faz um vereador? É vocês que têm que olhar se eles estão aplicando certo esse dinheiro. O morador em si, ele tem como fazer alguma coisa? Muita gente acredita que vai como falar... Como é que ele faz, né? Como é que ele faz? O que tu indicaria assim para a gente começar a ter um outro olhar para fazer essa cobrança de forma que chegue lá? Essa cobrança não vire mais um post de rede social. Internet. Cara, o papel do vereador é criar as leis na cidade do Rio e fiscalizar a prefeitura.
E aí você vai desenrolar isso a partir da sua atuação. Então, por exemplo, eu sou o presidente da Comissão de Educação e a minha pauta é favela. Então, eu fiscalizo as escolas dentro das favelas. Toda semana a gente visita pelo menos aí 3, 4 escolas. E a ideia é chegar no final do ano tendo visitado, são 1.600 e pouca no Rio, tendo visitado pelo menos 200. Então, mas tem outros que têm outras pautas. A gente fala eu falo muito das comunidades, da realidade de dentro das favelas, que é o que eu vivo. Agora, a população tem que cobrar isso, tem que acompanhar, porque a gente não tem eleição de 4 em 4 anos, a gente tem eleição de 2 em 2 anos. Porque, por exemplo, eu sou vereador. Politicamente, para mim é interessante apoiar um deputado federal, um deputado estadual, um senador. Então, de 2 em 2 anos, aquele político que pediu o seu voto, ele vai voltar. Seja para pedir o voto para ele, seja para pedir o voto para alguém dele. E você precisa ficar em cima e cobrar mesmo, irmão. O que você fez? O que você deixou para essa comunidade aqui? O que você deixou para a favela? Para onde você mandou o dinheiro? É isso. Ano que vem vai ter eleição de deputado estadual, deputado federal, senador. Todos eles têm a tal da emenda impositiva. O deputado estadual tem 3 milhões para gastar, o deputado federal tem 50 milhões, o senador é astro de cinema. Isso anual? Anual, todo ano. Pega o deputado e fala, irmão, onde você aplicou esse dinheiro? Qual obra você fez? Qual projeto você ajudou? Cobra na rede social, porque o maior medo do político não adianta, nós somos figuras públicas. O maior medo do cara é ser cobrado publicamente. É alguém, numa reunião dele, chegar, pedir o microfone e falar, irmão, aquele negócio que tu me prometeu tá parado até hoje. Chegar na rede social e postar, sei lá, hoje, por exemplo. Eu postei hoje uma foto com a minha esposa, de Dia dos Namorados, de Dia Feliz Namorado. Chegar alguém lá comentando na postagem que eu fiz para minha mulher, falando, tá aí curtindo, mas o esgoto continua aqui. Entendi. Gera um constrangimento. E, em última instância, ir para a rede social também, pegar o seu celular. Isso já... Eu, por exemplo, toda vez que isso acontece, eu não fico constrangido, porque eu não consigo resolver todos os problemas. Quando o morador grava, me marca, reclama comigo, eu pego o vídeo, mando para a equipe. Fala aí, tem que resolver. Isso eu sei que eu trabalho pra caramba, mas eu sei que tem outros que não trabalham. Então tem que constranger mesmo. Pegar, você tá passando na sua rua, tem um problema, fala, Salvino, tô aqui na Travessa Mesopotâmia, o esgoto tá vazando, preciso que você veja aqui, marca os órgãos competentes, que é o que a gente pode fazer. E se nada resolver, meu irmão, aí é Globo, é Tino Júnior, é SBT. Você falou da tua esposa, né? Eu posso falar isso com autonomia. Abre aspas. Mó responsa. Fechou 10-10 contigo. Fecha aspas. Eu vi aquela guerreira na pista pedindo voto todos os dias. Você formou uma equipe na Cidade de Deus, humildemente falando, dos sonhos, né, mano? Acredito que muita gente ali não tava só pelo monetário. Eu vi o brilho no olhar, eu vi as pessoas terem esperança de novo de conseguirmos algo que sempre sonhamos. Coisa boba, pro telespectador entender. Quantos anos a gente já não tinha um carnaval lá fora? E bem bacana, por sinal. Que é aquela coisa, não teve nada. Fica lá dentro, é com vocês mesmo, se tiver alguma briga é lá fora, aquela coisa, família, todo mundo. Eu levei minha família, mano. A cada ano melhora um pouquinho, maneiro. Então, assim, um sonho, irmão. Assim, eu sempre pergunto aqui, seu sonho pessoa, né, Salvino Barbosa, e seu sonho Salvino Oliveira, vereador. Seus sonhos e planos. Para o público entender como pensa a sua mente. E se quiser já falar para quem a gente vai trabalhar, o estadual, o federal, o senador, o momento é esse. Não. Que a gente só fecha, só anuncia quando a pessoa aperta a mão e se compromete a... Não, então ainda não aconteceu. Quando a pessoa sentar com a gente, apertar a mão e falar assim, irmão, vou fazer essa melhoria para a comunidade. A gente começa a falar o nome. Vocês viram que né? Senão, pô. Mas, cara, antes de entrar nisso, tem uma coisa que eu também... Aí eu peço até a compreensão das pessoas, no geral, não só da Cidade de Deus, mas de todas as comunidades aqui. A gente tem muito problema para ser resolvido. Muito problema. A Cidade de Deus, por exemplo, tem 60 anos. Nós nunca tivemos um político em 60 anos de Cidade de Deus. Eu estou na política fui 4 anos secretário, agora estou há 5 meses como vereador. A gente não consegue resolver tudo. A gente trabalha muito. É claro que eu gostaria de fazer numa velocidade maior. É claro que eu gostaria de chegar na minha e falar, vai começar amanhã a obra do PAC, vamos derrubar tudo e reconstruir do zero. Então, eu falo muito isso para as pessoas, porque
a maioria das pessoas, como a gente trouxe de volta a esperança na política, elas acham que a gente consegue resolver da noite para o dia. E eu tento fazer esse processo pedagógico e falar, cara, é isso, cobra mesmo, você está certo, tem que cobrar. Mas tem um pouquinho de paciência que a gente, que do lado de cá não é que a gente não está fazendo porque não quer, ou porque é safado, ou está roubando. É porque é um processo. E nesse processo, a gente também está aprendendo, óbvio, e vai tentando fazer. A gente conseguiu fazer a obra para quem não sabe, a obra do Bairro Maravilha, que refaz o saneamento, lá no Karatê, na Cidade de Deus. Mas a gente tem lindo sonho. lá. Pô, ali a gente refez do zero. Tá lindo. Mas a gente tem um sonho de fazer nas áreas que nunca viram essa obra, que é a Bariri, o Pantanal e o AP2. Mas tem outras favelas que pedem também. Tem o Favelão no Gardênio, o César Maia, a Vila Nova Aurora. Então a gente vai tentando aí nesse processo dar conta de tudo. E é claro que não estou pedindo para ninguém passar a mão na cabeça, mas ser só um pouquinho mais compreensivo que não é tão fácil não assim. É tão fácil assim, não é tão fácil. Eu não sou o dono da empresa. E nem rico eu sou. Porque tem isso, né? O cara que é rico na política, ele pega, paga lá, paga essa porra, toma. Isso aqui eu faço. Então... Ela já tem um dinheiro. Nem isso eu tenho. Mas, bom, e aí, vindo para a sua pergunta, né? E é por isso que ainda tem um monte de coisa para fazer, não só na Cidade de Deus, mas nas favelas de uma maneira geral, que o meu sonho é ser prefeito. Assim, na boa, qual é o seu sonho? Então isso é martelo batido. Meu sonho é ser vai prefeito. Caminhar. Então vai ser. Mas eu não quero ser prefeito por ser prefeito, porque eu não quero pelo cargo. Eu quero para ter a ferramenta para fazer ainda mais. Eu vejo o quanto, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes se esforça para fazer as coisas e conseguiu mudar a realidade do Rio pra caramba. A gente vê que o BRT voltou a funcionar. Você tem o melhor professor do mundo, cara. Tu vai ser vai prefeito, parecer até clichê, né? Mas, pô, Dudu, mano. Dudu aí. Eu chamo o Dudu porque o Dudu é igual tu gosta de tomar essa cervejinha, o Dudu também gosta. Dudu das massas. Esse negócio, o Muito Dudu preparado. gosta. Muito preparado para estar onde tá. Já vi enquadrarem ele, como você falou, pegarem um microfone para tentar envergonhá-lo, mano. O cara é muito preparado. E ele dançando, tu já viu isso, mano? Ele dançando no pagode com o pô. Não, e é uma escola, porque tá lá o prefeito, Eduardo Paes. Se Deus quiser, ele vai sair, e se Deus quiser, vai vir candidato a governador e vai virar governador, vai trabalhar ganhar para isso. Mas já vai deixar lá um cara muito preparado, que é o Eduardo Cavalieri, né? Que é um outro Competente. cara também que, pô, estudou fora do Brasil, foi se preparar, foi se qualificar, tem a sensibilidade da rua. E quem sabe, meu irmão, nessa filinha, a fila vai andando. Uma hora eu tô na de fora aquecendo. Na hora que falaram, precisa de mais um. Eu falei, Tô aqui, Vai chegar o dia. Vai chegar. Caramba, mano. Tá vendo? São muitos... É muito assunto que muita informação que precisa chegar no grande público, né? A galera da favela não tem interesse, realmente. A gente só se atenta na época da política. Mas a gente faz política todos os dias. Então é bom a gente se atentar exatamente quando não está tendo política, quem está indo lá, quem está fazendo, quem está deixando de fazer. Bom, mais um assunto delicado. Era uma vez um jovem que vendia bala no sinal, foi o primeiro secretário da juventude e logo na candidatura a ser vereador ficou balançado porque aparentemente, para quem só vê pela telinha, pareceu que a Cidade de Deus estava contra você. E ali, eu acho que foi o famoso cair atirando. Tem que ficar ruim para ficar muito bom. Cara, é cabeça para depois daquilo ali, tu entender que tá ajudando. E uma minoria, isso eu posso falar porque eu sou de lá, não entendeu o que estava acontecendo. E o psicológico? Fica onde? Pô, cara, eu tô até gaguejando. Mas é porque é doideira, assim. É doideira que quando tudo acontece ali, que você tá no calor do momento, você fala, meu Deus, 4 anos de trabalho, acabou tudo. E eu lembro nitidamente de tudo, né? Nitidamente de tudo, porque eu tava no centro da cidade, tava na favela do Complexo São Carlos, fazendo agenda lá, e aí o pessoal me ligando, falando que estavam derrubando as coisas, que eu tinha que ir pra lá, Só que todo mundo me falando assim, cara, não vai, porque vai dar ruim. Se tu for lá, o pessoal tá revoltado. Só que eu falei, cara, minha comunidade, não tem como eu morrer, pô. O pessoal tá me ligando. Se eu tô na política justamente para ajudar as pessoas, que as pessoas precisam, eu não vou. E aí eu fui. Eu lembro de eu chegando, entrando pela rua principal da Cidade de Deus, e a galera felizaça, assim, pô, agora vai resolver. Salvino, agora vai resolver. Aí eu dobro para a esquerda. Para quem não conhece a Cidade de Deus, quando você dobra para a esquerda, tem o sacolão, era onde estava acontecendo a confusão. Aí o tempo começa a fechar. Por quê? Quando eu cheguei ali, eu entendi o que de fato estava acontecendo.
tinha uma minoria inflamando as pessoas ali, só que se você pegar, o vídeo tá aí para quem quiser ver, rodou o mundo inteiro, 100% daquelas pessoas que estavam inflamando os moradores ali, ou eram candidatos, ou trabalhavam para outro candidato. Tem um camarada lá que é candidato a 10 eleições, tem o outro que a cada eleição tá com alguém para colocar um dinheiro no bolso, tem o outro que... É o tal do infiltrado, né? Muita gente ali infiltrada para ficar contra você. Inflamando, é isso. Inflamar. Uma parada que hoje eu posso falar que, do lugar que eu tô, eu falo que é maneiro, que assim, a gente fez um trabalho tão maneiro na Cidade de Deus, que todos aqueles parasitas de política, meu irmão, que estão na política há 30 anos sem fazer nada pela comunidade, se juntaram contra a gente. Caraca. Cada um tinha um político, meu irmão. Um trabalhava com vereador tal, o outro com deputado tal, o outro era candidato, mas todos eles se juntaram para atacar a gente. E ali, meu irmão, e aí você tentando explicar que não é bem assim, como é que as coisas funcionam, tentando explicar, até uma hora que a situação foge do controle, começa a confusão. Cara, eu lembro, assim, começou a confusão, eu levantei, e eu sou, assim, de verdade, hoje olhando para trás, eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato a Deus, tanto é que foi naquele dia que eu decidi me batizar, porque eu podia ter perdido a minha vida. Eu poderia ter tropeçado, batido de cabeça no meu fio. Alguém poderia ter me acertado uma pedra, uma garrafa. Ou a própria polícia. A polícia deu tiro de borracha perto. Se aquele tiro acerta, irmão, ia fazer um estrago. Mano, a cena que eu tenho aqui é você tentando explicar e as pessoas tentando debater contigo que você estudou política. Você falando, mano, isso aqui não é a prefeitura, isso aqui é uma ação do governo do estado, não sei o quê. Blá, 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 blá. É aquela operação Ordo lá. É isso aí, eles não entendendo, aí começou a falar e daqui a pouco eu falei, caraca, ferrou. Acho que foi o dia que eu mais recebi ligação, eu nunca falei isso. E eu fiquei com medo de você, que eu falei, mano, e eu pensei que assim, ele ia estar lá. Você falou, né? Eu juro, mano, por Deus achar, se você falou desse batizou da tua religião, todo mundo sabe da minha, eu sou um bandista, e graças a Deus você nem quer saber o que a pessoa... Você vai pra igreja, você vai pra uma coisa, você trata todo mundo igual. Senão eu já tinha falado em público que você não gosta, só que você na igreja, sabe como é que eu sou. Mas pelo carinho que eu tenho por Papai do Céu, eu sou muito temente, né? Foi Deus que não deixou eu estar ali, mano. Assim, quando eu vi as cenas, quando esse cara me ligou, ele falou, tu não tá na Cidade de Deus, né, irmão? Tá sabendo o que tá acontecendo? Porque, assim, ia dar muito errado, que quando te encostaram ali de forma arbitrária, covarde, e uma minoria, né, que defendia essa ideia de respeitar. Então é como se existissem 4 times, para quem tá de fora entender, né? Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. E ali ficou o Vasco contra as outras 3 grandes torcidas, e eles não se davam bem, mas decidiram se unir como uma oportunidade de te queimar de vez. E tu vê, irmão, como é que o negócio é doido, né? Estavam ali gritando, falando que queriam ajudar os comerciantes do... No dia seguinte, ninguém fez nada. Quem fez foi a gente, pô. Acabou. A gente estava ali, a gente saiu da confusão, eu saí com a cara ardendo, o guarda aparece no vídeo, aparece na imagem. foi bem na minha cara, saí com a cara ardendo, fui pra minha casa, falei pra minha esposa, pô, fiquei morrendo de medo, o pessoal falando que ia lá pra casa, falei, ó, arruma suas coisas, vai pra sua mãe, quando as coisas estiverem mais calmas, eu te chamo de volta. E ela chorando, eu sem nem tempo de poder explicar, e a cabeça a milhão. Aí eu reuni a equipe na porta de casa, falei, ó, esquece esse negócio de falar com todo mundo, cata cada comerciante, chama no canto e marca, a gente tinha um QG na época, um comitê de campanha. Eu vi essa parte também. Marca no comitê de campanha, não fala em público, chama no canto e leva pra lá. Reunimos todo mundo, falamos, ó, aconteceu isso, a gente vai tentar uma solução. Vocês sabem que vocês estão errados, porque estavam errados. A construção era irregular. As pessoas estavam construindo já na calçada. Na calçada não, já no meio da rua, já não passava nem mais carro. Do deck. Meu irmão, deck pra lá, telhado pra deck. Então as pessoas realmente estavam erradas. Mas ainda assim a gente sentou e falou, mas vamos tentar ajudar. A gente conseguiu ajudar quase todos eles. Deve faltar no máximo 1 ou 2 que a gente ficou de ajudar e não conseguiu fazer ainda. Mas a gente resolveu. Agora eu te pergunto, e aquelas pessoas? O que elas fizeram por eles? E a concorrência? É isso aí. Eu discuti muito, assim, pessoalmente, né, que eu falava assim, mas vocês estão sabendo quem ajudou? Não quero saber não, tô política e tal, não sei o que lá. Porque eles conseguiram inflamar por um tempo. E aí eu falei assim, não é possível, mano, é muito trabalho sério pra gente perder. E de repente, eu fiz uma postagem, né, assumindo que estava chateado com a Cidade de Deus na rede social da associação, já esperando algumas pedradas. E aí o público,
eu tô muito chateado com o que aconteceu. Esse menino vem trabalhando, vem ajudando. E eu falei assim, peraí, mano. Aí eu liguei pro Carlos. Falei, irmão, não deixa o homem desanimar. Eu não sei se ele sabe que pelo menos aqui na rede social da associação a galera tá contra os agressores. Já entenderam que era uma galera de política que estava inflamando. Ou seja, não fez tanto sentido, a Senzala aprendeu a ler. Porque o pessoal entendeu que não era a comunidade, não era a nossa favela. Era os outros políticos se unindo, naquele momento todo mundo nervoso, tentando botar contra. E pareceu que todo mundo ficou contra, mas não. A minha opinião, Isaac Borges, ali você ganhou a eleição. Minha opinião. Depois de um tempo... A virada de chave. Até eu tinha compartilhado uma parada lá que o maluco tava falando que tava quebrando. Eu não sei se foi coisa que me veio falar comigo. Não, tem o famoso que postou. O Pozo compartilhou. Aí eu mandei recado. Eu falei, não. Aí veio falar comigo. Aí ele apagou. Aí eu falei, eu apaguei, eu não sabia da parada. Olha a oportunidade que ele deu do assunto. Quando o PZ compartilhou, foi porque ele só ficou sabendo do que todo mundo estava sabendo. Pô. Quando foi chegado, mano, sabe o que é esse moleque? Sabe o quanto ele ajuda a cidade? Não, calma aí. Esse é o mesmo moleque novo da política lá do Quero Ser. E aí a pessoa falava, então estão agredindo quem tá ajudando? Peraí. E aí na imagem apareceu o Diego, apareceu uma galera que já tinha o rosto conhecido de como ajuda, como você destacou, que já viu o Diego andando lá e tal, ajudando na chuva. Pessoal, pera. E aí começou todo mundo ser racional e no dia da eleição, muito orgulho, né? Eu passando pra votar, vendo a galera falando, não, vou votar no teu candidato lá, vou votar no teu candidato. Mas eu vou falar, mano, o trabalho vai na frente. Por quê? Claro que se eu pudesse escolher passar por aquilo ou não passar por aquilo, eu escolheria 1 milhão de vezes nunca passar por aquilo. Aquilo ali, enfim. Serviu de experiência. Se o dia que eu for fazer terapia, eu vou ter que tratar isso aí. Tá com algum terapeuta preso? Mas, cara, aquilo ali, se tem alguma coisa que posso dizer que foi boa, que deu uma oportunidade de todo mundo conhecer o trabalho. Porque aconteceu a confusão, todo mundo foi ver quem é, viu que a gente trabalha pra caramba, irmão. A gente sai... Eu vejo só chuva, só irmão, chuva. Passou a eleição. Teoricamente, nesse momento, tá todo mundo, né? De boresta, tranquilão. Irmão, minha mulher briga comigo hoje. Dia dos Namorados, eu tenho agenda até, reunião até 9 horas da noite. A gente grava às quintas-feiras. E hoje é 12 de junho, é Dia dos Namorados no Brasil todo ou só no Rio de Janeiro? No Brasil todo. No Brasil todo. E aonde está o homem que mais trabalha e dorme 4 horas por dia? Trabalhando. Então, mano, aquilo ali deu a oportunidade das pessoas verem o que a gente faz. Para depois falar, eu gosto ou não gosto. Tem gente que realmente vai falar, independente de sair, eu não gosto, não quero. Agora, uma pergunta que eu acho que todo político gostaria de responder, mas infelizmente eles não trabalham sério, não vão conseguir responder. E aí, irmão, apogeu. Quando você tá olhando para a televisão, tu deve ter assistido em algum lugar e descobre que você foi o candidato mais votado da história de uma favela, uma das mais conhecidas do mundo. E aí, cara? E aí? Me fala essa emoção. É inexplicável, irmão. É inexplicável. Você é uma mistura de sentimento que é uma felicidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um medo muito grande. Não tem como negar, meu. Você fica morrendo de medo. Você fala, caraca, agora é pra valer. Agora as pessoas realmente... Porque as pessoas podem até estar confiando em você antes, mas você não tem aquilo ali do voto, da pessoa virar para você e falar, irmão, eu votei em você. Eu quero ver o que você vai fazer. Então você fica feliz, em êxtase, comemorando, mas fica assim, caraca, agora eu preciso dar uma resposta, irmão. Agora eu preciso... Agora é a Vera, agora não é mais... E a gente tem, pelo menos lá na Câmara, meu irmão, tentado fazer isso o máximo possível. Porque... daqui a pouco tem outra eleição e não só por isso, né? Porque as pessoas esperam. É esperança. É esperança de muita gente. Caramba, mano. Então você não vai cumprir os 4 anos, né? Vou. Não venha candidato agora. Vai seguir e vai apoiar alguém. Isso aí é certo. Tá vendo? Parece que nem começamos a conversar meia hora atrás. Agora deixa ele falar um pouco do sonho mesmo, então, dos sonhos e planos. Vou voltar nisso porque a Cidade de Deus é um pouco atrasada, né? Eu falei isso aqui e não sei se eu vou magoar alguém, mas se eu for magoar com a verdade, eu vou seguir magoando, mas eu não vou contar a história. E aí você vê Rocinha, você vê algumas favelas que já tem projetos no qual a gente está tentando levar para lá. Carteira Amigo, várias outras coisas. Tu pode dar uma passeada ali pelo Gari, que eu vejo que você é bem antenado. É um assunto delicado, mas gostaria que você também falasse das BET,
sobre isso, como tá caindo dentro das favelas. Eu, pelo menos, estou afastado da rede social por uma semana, porque as ligações que eu recebo são de pessoas desesperadas que não usaram droga e nem ingeriram bebida alcoólica, jogaram e com isso não estão conseguindo pagar seus aluguéis. É uma doença que está se espalhando dentro das favelas. E sobre aquela paradinha meio difícil, que eu nem sei o significado do B&B, Airbnb. Queria que o público, né, entendesse um pouco sobre isso, se você concorda, por que tu tem a favor e contra, porque é um assunto que não é tocado. O Gueto fala muito de forma sorrateira, não aperta ali. Parece que todo mundo apoia as bets, eu tenho certeza que não. Então, tô te jogando essa pedra aí no teu colo. Lógico. É porque, cara, como eu falei, eu sou o cara das favelas. Só quando a gente fala que faz política para a favela, as pessoas têm na cabeça até um certo preconceito, que o único problema da favela é obra ou polícia. E tem várias outras coisas ali que falam do problema do favelado que quase ninguém fala. O assunto das bets agora, por exemplo, está começando a ganhar força. Cara, isso é um vício, isso é uma pandemia que ninguém está falando, a quantidade de jovem. E você para pegar essas propagandas de bet, meu irmão, os caras estão na TV, os caras estão no teu celular, os caras estão em tudo. Futebol, até página de fofoca hoje, tu vai abrir aí a Choqueia, não sei o que, o Bet lá. Vai estar lá a logo da betzinha embaixo. E não tem ninguém falando do lado negativo disso. Um monte de influenciador digital fazendo dinheiro, sabendo que está fazendo muito dinheiro às custas da desgraça dos outros. Que a gente já sabe que eles ganham quando você perde. Quando você clica lá e perde, eles recebem uma porcentagem. A gente já sabe que eles usam conta fake para mostrar que estão ganhando. Tá bombando, Tigrinho tá bombando. Por isso que eu não divulgo. A gente já sabe desse tipo de coisa. Só que o cara que tá do lado de cá, meu irmão, trabalhando por um salário mínimo, ralando 10 horas por dia, desesperado, olhando todo mundo ostentando na internet, achando que só ele é merda. Que o moleque que tá na favela com 16, 18 anos, trampando, de bicicleta no iFood, pedalando pra caraca, com as pernas tremendo. Ele abre e fala, pô, tá cordão de ouro, tá? A cabeça dele entra em parafuso, irmão. Ele acha que eu sou um merda incompetente. Vou virar o jogo rápido. Como é que vira o jogo rápido? Apostando. E ele vai uma, vai duas. E quando ele vai ver, sem nem notar, irmão, ele já tá viciado. Não tem volta. E ele não sabe quem procurar. Porque quando você tá falando de droga, vão falar pra tu, procura Jesus, procura o CAPES, procura um médico, procura ajuda. Quando você está falando de depressão, agora quando você está falando do vício, numa parada que acabou de surgir, ninguém sabe nem quem procurar. Onde tem a Associação de Alcoólicos Anônimos? Todo mundo sabe mais ou menos onde tem uma. Agora onde tem a Associação de Viciados Anônimos em jogo? Então a parada que eu tô dentro da Câmara de Vereadores, batendo firme, para a gente protocolei projeto de lei para ensinar as crianças sobre o perigo da bet dentro da escola. Tem que se ensinar dentro da escola. A gente fala que droga é perigoso, tem que falar que bet é perigoso. Protocolamos projeto de lei para ter prioridade nesse momento nos atendimentos de CAPES, enfim, uma série de projetos de lei que, cara, quem se ferra com isso não é o rico. O rico não está ali. Quem está ali é o pobre apostando no futuro dele. O máximo que o rico faz é ir para Las Vegas apostar no cassino. Agora a gente está aqui 24 horas por dia na tela do celular. Agora o aviãozinho vai subir mais um pouco. Agora o tigrinho vai pagar mais um pouco. Agora é hora da virada. E às vezes dá loucura, né? Como é que você vê que o cara afundou mesmo? Ele ganha mais um pouquinho, aposta tudo. Aí perde tudo. Que o sistema é feito para ele perder. É feito para perder. Aí ele fala, não, meu irmão, mas se eu perdi tudo agora, a próxima eu vou apostar. Aí entra com o dinheiro da conta de luz. Aí entra com o dinheiro do aluguel de uma vez só, que ele fala, não, agora eu vou apostar grandão, que se eu ganhar só um pouquinho, tipo, vamos pegar esse tal do aviãozinho, vai colocar R$800 lá. Se o aviãozinho subir só um pouquinho, ele vai tirar R$200 de diferença, já vai estar bom. Perde tudo. O aviãozinho vai tudo, já cai logo. Então a gente precisa falar sobre isso, sobre essas coisas que afetam a favela, mas que nem sempre está ali no que a gente vê. Outra parada é o Airbnb. Você vai pegar a galera do Airbnb, o dono do Airbnb acha maneiro pra caramba. O cara que é o dono do apartamento que tá alugando, e claro que vai achar, ele tá ganhando dinheiro e tudo mais, dinheiro honesto. Só que a gente tem que pensar sempre, quando a gente está na política, no estrutural da coisa. O que é o estrutural da coisa? Meu irmão, Airbnb não gera emprego. O máximo que o cara vai fazer é contratar uma diarista, vai contratar um eletricista para fazer um bico, vai contratar um pedreiro para fazer uma reforma. Onde é que tá o emprego? São, pelo menos, 40 mil empregados na rede hoteleira.
cada vez que você abre um Airbnb, fecha um hotel. E aí, onde é que essas pessoas vão trabalhar? Vai todo mundo virar diarista de bico? Porque eu tenho certeza que a diarista, o sonho dela é ter a carteira assinada como camareira no hotel. Tenho certeza que o eletricista que está fazendo bico, o sonho dele é ter a carteira assinada não no hotel, mas em algum lugar, né? Então, são coisas que a gente precisa falar, porque isso é o primeiro ponto. Eu nem pensava nisso, do Airbnb. Eu tô falando, que parada dessa que você vai falar? Eu nem prestei atenção nisso. Porque esse é o primeiro ponto para a gente que é de favela, é pensar nisso, meu irmão. Alguém tem que gerar emprego. Quem gera emprego? Porque ou a gente é dono do nosso próprio negócio ou a gente trabalha para alguém. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí afeta menos a favela, é a questão da segurança. Você está lá num apartamento, num prédio lá que tem Airbnb, você não sabe quem entra e quem sai, a hora que sai. Se um cara, por exemplo, for um pedófilo, ele vai entrar e vai sair do Airbnb sem ninguém saber. Porque se ele vai em outro lugar, ele tem que apresentar documento, ele tem que mostrar a autorização para estar com aquele menor de idade. Então, são coisas que as pessoas não estão falando, mas que afetam o dia a dia da favela. Campo de informação. Afeta o dia a dia da favela. Então, a gente está atacando essas frentes, mas tem outras coisas também. A gente, óbvio, está brigando pelas melhorias estruturais. Então, a gente, por exemplo, agora está fazendo o orçamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, para fazer uma mega obra na Cidade de Deus. Só que é uma coisa que demora, que depende muito da política, então é uma coisa que a gente vai ter o orçamento, sei lá, final do ano, para começar a brigar politicamente para, quem sabe, daqui a 3, 4 anos a obra começar. Mas precisa começar de algum lugar, que é o que o pessoal não vê, porque tem que começar de algum lugar. A gente está brigando pela educação, pelas nossas crianças, para que a educação melhore, para que a gente tenha, por exemplo, hoje tem muita criança que é autista, mas falta profissionais dentro das escolas para tratar essas crianças. Você vai mandar seu filho com autismo para a escola e ele vai ficar isolado, não vai ter ninguém ali para ajudar ele, para auxiliar. Então a gente está brigando pelos mediadores, para ter pelo menos um mediador para cada 3 crianças, né? Que é uma pessoa para cada 3 crianças ali com autismo ou com algum tipo de deficiência. É muita coisa e a gente vai tentando. Eu particularmente sou muito fã das mães atípicas. Tem alguns projetos que eu tenho me envolvido para ajudar essas mães. E tem que ter um profissional ali. Não tem como a professora que a vida inteira está com alunos que não têm essa precisão, ela vai acabar ensinando para todo mundo igual. Então tem que ter alguns profissionais para tomar conta, porque eles acabam ficando destacados. Não sei se é no Alfonso, não sei, alguma dessas escolas tem, e parece que a criança está se soltando. Enfim, vão chegando alguns relatos. Irmão, parece que não, mas já tem mais de 1 hora, eu fiquei muito feliz. A gente tem um ditado, né? Quando é muito boa, tem que ter a segunda parte, a segunda temporada. A gente foi falando isso aqui porque 2 ou 3 pessoas só por enquanto. Eu queria saber das considerações. Se quer mandar um alô para alguém, se tu é patrocinado, se quer fazer algum pedido. Esse é o momento de se despedir com classe e te agradecer publicamente, né? Quando perguntam se eu sou Salvino ou Cidade de Deus, eu sou Cidade de Deus. Eu sempre vou falar isso. E até o momento você é a melhor opção que apareceu com força, vontade e garra de ajudar o nosso povo. Para quem não sabe, gente, o Salvino malha nas Smart Fit da Cidade de Deus, o Salvino faz compra na Cidade de Deus. Todos os dias de manhã você vai dar de cara com ele, malha lá mais com ou os menos. cachorros. Não tá malhando tanto devido às poucas horas de sono que tá tendo, mas você dá de cara. Eu sempre falei essa coisa de poder tocar. A gente tem um político lá que pudesse nos tocar, né? Isso foi uma briga lá atrás. Parabenizo aqui a cada um que lutou por você lá atrás, quando ainda muita gente não botava fé. Porque depois que dá certo, não é apoiar, é surfar na onda. Mas lá atrás você teve pessoas que te apoiaram, como o Diego, que foi o Gel CDD, depois Diego Martins, no caso. Depois, hoje tem o Fabiano Bronze lá à frente. Tem uma galera, um time seu lá que... Mudanças vão acontecer, não tem jeito. Mas eu vejo que você tem um time que torce por você. Rômulo, Rafael, o próprio Jorginho, né, que te conhece desde a época que trabalhava para a irmã dele. Hoje tu é o patrão dele. O mundo é mais ou menos isso. Então, assim, irmão, o microfone é aberto aí para você falar o que quiser. Obrigado. Tomara que tenha você esteja na segunda temporada, porque acredito que já vai estar rolando as eleições do senador estadual. Não, e até da série também, pra gente conversar um pouco como é que... Você recebeu um convite para dar aula aí. Sobre a série, eu vou pensar num roteiro bem bacana que você possa falar dessa forma. Que o rico entenda, que o quase rico entenda, que o que pensa que é rico entenda e que a favela entenda. E, por favor, gente, né, nada contra quem faz esse tipo de comercial,
mas eu tô muito preocupado com a Bet, com quem joga, né? Bet é jogo em inglês. Eu tô muito preocupado. Eu tive um caso na minha família, eu sei que ele vai ficar um pouco triste, mas eu não vou falar o nome, mas um dos meus sobrinhos quebrou muito. E aí conversou comigo se podia me pagar mensal. Eu pedi para ele falar a verdade. Ele falou: Ti, tô viciado no Tigrinho, tô viciado, muito viciado, e peguei dinheiro e tô devendo. Então ele queria um dinheiro para pagar quem ele devia, mais um dinheiro para ele se manter, e ele ia destrinchando isso. Eu falei: o tio, a Massa RJ não tá dando esse dinheiro para essa, não, a gente vai chegar. A gente vai chegar. Mas ele prometeu que nunca mais ia fazer, acho que tá cumprindo. Então, assim, quando a gente sente dor é um pouco diferente. Por isso que a gente fala que quem entende da favela é favelado. A frase de um rapaz aí. Essa parada Tá aí. ligado? Você não entende favelado. Você não mora, você nunca. Pô, isso é E maneiro. aí a gente tem muito orgulho por falar que a gente elegeu um favelado, alguém que vive lá, mas ele estudou não sei onde. A gente vê dentro do que você falou. Que você Não, mas isso já mostra que a educação tem como formar outros, mano. Tem vários salveiros dentro da comunidade, mano. Tem A várias nossa pessoas. missão é melhorar a educação para ir surgindo um monte. Mano, é de dentro pra fora, que não é de fora pra dentro, não é botando polícia lá dentro da favela, não é fazendo mega operação. Se fosse pra acabar o crime assim, tinha acabado, mataram 27 outro dia, mano, e não acabou o crime, mano. Então tem que criar outras pessoas, mente pensantes dentro da favela, pra fora. Que depois vai voltar pra dentro e vai ensinar de novo. É assim, ó, igual só ó. É o bate-bag. Vai e volta. O microfone é seu, meu irmão. É isso aí. Vamos lá. Irmão, ó, primeiro agradecer vocês demais pelo convite. A Massa RJ, como eu falei, irmão. E isso é cada vez mais importante, né? Levar a cultura pelo nosso olhar, através do nosso olhar, e contar o que ninguém conta, o que ninguém mostra. Então, sou fã e admirador de você, desse cara aqui, desde sempre. Então, obrigado mesmo pelo convite. Espero poder voltar e somar mais vezes. E eu acho que política é isso. É a arte de construir pontes, né? A gente acaba se tornando um hub, né? Ou seja, você está ali para conectar um monte de gente que faz coisas incríveis. E é esse lugar que eu quero estar, né? Um engenheiro, um arquiteto de coisas do social. Então, agradecer a Deus demais por ter me abençoado até esse momento. A toda a equipe que a gente tem lá, porque sem eles é impossível chegar até aqui. A galera suou, sangrou, literalmente apanhou comigo. E eu sou grato pra caramba a todo mundo que somou, as pessoas que têm confiado no nosso trabalho, aqueles que confiam e aqueles que não confiam, acompanhem nas redes sociais esse trabalho, porque a gente está ali para ajudar as pessoas, né? E o nosso intuito, é claro, é ajudar o máximo de pessoas possíveis, com a fiscalização, com a cobrança do morador, até porque é isso, a gente às vezes também, né? Então, quando tem alguém para puxar a orelha, para falar o caminho é para cá, é sempre muito importante. Eu estou à disposição 24 horas por dia. Minha vida é isso. E eu falo sem peso nenhum, porque eu faço o que eu amo, que eu sou apaixonado, e o que eu fui ensinado a fazer com o melhor professor do mundo para mim, que é o prefeito Eduardo Paes, que eu deixo um abraço aqui também. Alô, Dudu! Alô, valeu, prefeito! A Clara, minha maravilhosa esposa, que sem ela eu não chegaria aqui, eu já teria desistido há muito tempo, que eu chego em casa cansado, esgotado, moído, às vezes frustrado, e ela que abraça e fala que vai ficar tudo bem. Então, a ela, minha mãe, meu pai, minha família toda, enfim. Eu sou o cara da gratidão, meu irmão. Eu estou aqui agradecendo a todo mundo, pedindo para acompanharem o trabalho, que eu não tenho dúvida nenhuma, aí sem humildade. Quem não conhece, quando passar a conhecer, vai gostar e vai, quem sabe, aí na próxima eleição, chegar mais junto. É isso. E claro que isso não estaria acontecendo se não fosse aqui o nosso estúdio, o nosso parceiro Alex Santana, Pipoca e Guaraná, não tem jeito. O Aladim Esfirra, nunca tem aqui, mas Aladim, vai ter. Mais um programa e não tem esfirra porque a gente grava cedo e você ainda não está funcionando. Eu claro, vou reclamar com o Diego, pô. Ele gosta também. Claro, aqui é de raça, que é a marca que patrocina a massa, meu sócio, André Boca, lá de São Paulo, todo de raça, todo. Casaco hoje está todo. Hoje eu não tô, não. Hoje não. Sagrada Família, né? Maluco do Distrito 23. Distrito 23 também, que faz uma parada maneira. Da rapaziada lá do Almassa Tunes, lá com Praga. Ai, deixa eu contar, pô, depois vocês fazem a ordem, mas deixa eu contar uma curiosidade, como o mundo é pequeno, irmão. O primeiro festival do Distrito 23 fui eu que paguei. Nem antes de chefinho, antes da galera toda. Caraca, o pai do Rafé. Sufã. Pô, Wallace, o pai do Vila. Rafé tinha até pedido pra eu empresariar ele. Eu falei, na época eu era secretário, tava começando. Eu falei, irmão,
Não sei nem fazer isso. Não consigo te ajudar porque eu não faço ideia de como faz isso. Caraca, que maneiro. Mas a Todo gente mundo ajudou. tem que A gente ajudou o festival, foi até no teatro. Eu esqueci o nome do teatro que tem lá na VK. O primeiro festival deles foi no teatro. Aí depois explodiu o chefinho, aí o chefinho injetou na galera, aí puxou o Rafael, as coisas foram andando. Eu contei essa história pro chefinho, quando a gente lançou, acho que foi ano retrasado, a parceria com a Main Street na prefeitura. Eu vi a foto. E ele foi fazer uma palestra lá, convite da Main Street. Falei, irmão, o mundo é muito pequeno. Você está aqui hoje dando uma palestra para esses jovens, tinha jovens da Vila Kennedy. E lá atrás, você nem sabe, mas tinha gente também apostando em vocês. Então, é isso, Caraca, é puxar maneiro. outras pessoas. Maneiro, eu nem sabia Aí, disso. tá vendo? Eu falei sem querer que ele E ó, e hoje não eu tá vi com a blusa. Sagrada Família aqui, ó. Sagrada Família. Que o combinado é a gente vir de raça, mas hoje ele Eu fez vi isso. Aí, vídeo. tá vendo aí, gente? Como a verdade é isso. Tu não precisa ficar programando. E você que quer fazer uma tatuagem, talvez você só seja feio porque você ainda não tatuou. Você tá procura duro. aí no Instagram. Victor Tatu é um tatuador da Cidade de Deus que tem o meu respeito. Tatua já com a nova... Como é que é caneta em inglês? Pen. Pen. Não é aquela barulhenta de fio. O moleque tirou onda. Então eu me impressionei, chamei ele para uma parceria para poder divulgá-lo dentro da Cidade de Deus. Ele tá com a estrutura de tatuadores da Sul, real, não senti dor. Tatuei meu peito, tô mais bonito, enfim. E aí vou me despedindo aqui, agradecendo, não tem como... Muito obrigado. Tamo junto. E hoje, por ser político, eu entendo que não tem como fazer as coisas de uma hora para outra. Antigamente eu também cobrava, eu recebo alguns pedidos pela associação, que eu fico com o celular 24 horas, e explico o que está sendo visto. E o que me alegra muito, acho que a cereja do bolo, é quando eu dou o teu telefone e a pessoa consegue falar contigo e fala, é ele mesmo. Eu acho. Olha a nossa mente, é tão maneiro. distante. A política sempre foi tão distante. A gente trabalhávamos, tem que sustentar a família. Para um político que chegava lá, ganhando ou não, ele sumia. E hoje a gente tem acesso ao nosso vereador, a gente liga e ele atende. Então eu vejo que isso impressiona algumas pessoas. Então, irmão, te agradecer. Se um dia eu tiver que te cobrar, eu vou te cobrar da mesma forma, porque eu sou Cidade de Deus pra caralho. Aqui, ó. Isso. Eu amo a Cidade de Deus, que eu tenho tatuado Cidade de Deus em mim, ó. É, Cidade de Deus. Ah, mas não vai aparecer, né? Só pra nós mesmo de pertinho. Tamo junto, irmão. Valeu, família. Alô, Diego Martins! Vamos pela pra casa, cima. hein?